Gente, coloquei para vocês hoje nos stories uma proposta de acordo do INSS que concedeu a aposentadoria por invalidez e o adicional de 25%, tá? Então, estão me perguntando se geralmente eu já coloco, já peticiono esses pedidos sempre nas minhas peças, e a resposta é sim, tá? Eu tento me resguardar na petição inicial para que estejam ali todos os requerimentos presentes, né? Dependendo do andamento ali processual na justiça, para que no deslinde da ação a gente tenha como, de acordo com o laudo pericial, requerer o que eu acho de direito para aquele segurado, certo? Então, vou mostrar aqui um pouquinho o caso concreto para vocês, a proposta de acordo do INSS. Vou mostrar também, explicar para vocês como é que eu estou fazendo com as petições iniciais dos benefícios por incapacidade, tá? Eu tenho dois tipos de petições aqui no escritório, uma anterior à reforma e outra posterior à reforma. Por quê? Porque a data do início de incapacidade é o que vai determinar se aquele segurado vai ser enquadrado nas regras anteriores a 13/11/2019 ou nas regras posteriores, né? As regras da reforma da Previdência trazidas ali com a emenda 103, tá? Então, eu tô com duas peças aqui. Quando eu verifico que a data de entrada do requerimento é anterior à reforma, eu coloco ainda as peças antigas com as nomenclaturas de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, pois sabemos que pós-reforma as nomenclaturas dos benefícios por incapacidade também foram alteradas, né? Benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Só que vocês precisam verificar a data de entrada do requerimento, tá? Para fazer os pedidos corretos, para que aquele segurado seja enquadrado nas regras vigentes do fato gerador. O fato gerador é a data do início da incapacidade, tá certo? Essa minha petição e esse meu processo em específico, que saiu a proposta de acordo do INSS hoje, ela se enquadra nas regras anteriores à reforma, tá? A DER é anterior à reforma da Previdência. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o caso concreto e quais os pedidos que eu faço na petição inicial para a gente conseguir resguardar todos os direitos inerentes aos benefícios por incapacidade. Só, pessoal, vou mostrar a primeira petição inicial, tá? Os meus pedidos. Eu sempre coloco e peço a condenação do INSS a conceder à autora, né, no caso concreto, o benefício de auxílio-doença. Esse é o meu pedido primário, tá? É o que eu peço para que, caso a incapacidade seja constatada de forma temporária, seja concedido o auxílio-doença. Lembrando que essa minha petição é porque existe um ADER anterior a 13/11/2019. Ou, secundariamente, subsidiariamente, né, a aposentadoria por invalidez, se a deficiência constatada for de caráter permanente a partir da data do requerimento ou cessação do benefício. Eu já deixo isso daqui, porque às vezes a gente já faz o pedido de restabelecimento do benefício, então eu já utilizo a mesma peça, para não ter que ficar criando uma peça para restabelecimento e etc. A gente só faz a alteração dos fatos, tá? Do pedido. Então, gente, eu sempre peço tudo, tá vendo? Faço o pedido primário, faço esse pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez e sempre vai estar também aqui o pedido de condenação do INSS a conceder o adicional de 25%, porque se for constatado em perícia judicial que esse segurado precisa de auxílio de terceiros, né, já está constando aí também na minha petição inicial, e eu não preciso posteriormente, né, fazer um novo requerimento disso, até porque o juiz, caso não esteja na petição inicial, ele não pode julgar, né, a mais, né, extra petita, como a gente chama, que é extra o pedido da inicial. Então, já consta aí, para caso seja verificado, a gente já tá aí resguardado desse pedido, tá? Como eu falei para vocês, foi um requerimento de auxílio-doença, tá? Com data de requerimento com a DER anterior à reforma da Previdência em 8/9/2019, tá? Por isso, estou explicando a vocês o porquê da nomenclatura da minha petição inicial ainda se encontrar com as nomenclaturas utilizadas
antes da reforma da Previdência, tá certo? Aí vamos pro laudo. A médica perita fala que o periciado não encontra-se capaz de exercer sua atividade de forma permanente, tá? Aqui a continuidade, né? E a constatação de ser uma incapacidade permanente, tá? O item 6 também trata que a periciada não tem capacidade de exercer outras atividades para lhe garantir o sustento. O que é que ocorre? Se o item 4 falasse, trouxesse em verbis, né? A impossibilidade da atividade atual, que ela estivesse incapacitada de forma permanente para a atividade habitual, mas o item 6 trouxesse a possibilidade de reabilitação profissional, provavelmente a gente não conseguisse a aposentadoria por invalidez, tá? Mas ela está incapacitada para toda e qualquer atividade laboral. E traz ainda a impossibilidade, a capacidade para a vida independente, não, necessita de alguém por perto, do acompanhamento sempre de terceiros, né? Então, isso aí demonstra a necessidade do adicional de 25%, tá? Só teve um detalhe aqui, que no processo, mas acho que mesmo assim vai valer a pena aceitar o acordo, porque realmente os documentos da segurada não comprovam incapacidade anteriores ao ajuizamento da ação. Esse DAA é data do ajuizamento da ação, tá? Então, a proposta de acordo foi da DIB, né? Sendo fixada a DIB na data do ajuizamento da ação, certo? Como o lapso temporal transcorrido não foi tão grande e a gente não tem documentos hábeis a brigar, né, para a constatação de incapacidade anterior a perícia médica judicial, ela só me trouxe documentos atuais, não tem mais os exames antigos da época que ela requeriu, né, a DE, e no processo administrativo, o laudo SAB está com outro CID, gente, então a gente tenta, né, mas nem sempre é possível, tá? Mas, de qualquer forma, o INSS fez a proposta de acordo para uma aposentadoria por invalidez com um acréscimo de 25%, certo? Por que eu vou aceitar a aposentadoria por invalidez? Lembre-se que o cálculo da aposentadoria por invalidez está bem prejudicial, visto que o auxílio-doença manteve-se o coeficiente de 91% e a aposentadoria por invalidez, o coeficiente vai ser determinado pelo tempo de contribuição daquele segurado ou daquela segurada, certo? Nesse caso daqui é um trabalhador rural, segurado especial com um salário mínimo, então não vai fazer diferença para mim e nem para o segurado a análise de cálculo de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, tá? Então vale muito a pena aceitar sim a aposentadoria por invalidez. Eu já tinha falado sobre isso com vocês, dessas alterações de cálculo.